Bem-vindos à reunião almoço da SIC Caxias. Hoje, nosso convidado é o CEO das empresas Randon e presidente do Conselho do Transforma RS, Daniel Randon, a quem agradecemos pela presença. Daniel está conosco hoje como palestrante, porque é um expoente desta nova geração de empresários nascidos aqui em Caxias. Além de estar antenado com as novas tecnologias e com as novas práticas de gestão e de cultura organizacional, é um jovem bastante engajado em instituições que conectam empresas, governo, universidades e a sociedade, com o propósito de apoiar o desenvolvimento sustentável do nosso Estado, como é o caso do Transforma RS. Daniel Randon também está à frente de um grupo empresarial que é exemplo não só para Caxias, para o Rio Grande do Sul ou para o Brasil apenas, mas também é fonte de inspiração para o mundo todo. Sobretudo, as empresas Randon são um exemplo de organização familiar que souberam, através dos anos e das gerações, implantar uma cultura baseada na inovação e nas novas tecnologias. Porém, sem nunca desmerecer a importância, a experiência e o legado dos que vieram antes. A empresa, que teve um Raul Randon como fundador, sabe que o aprendizado adquirido no passado pode ser fundamental na capacidade de ela se adaptar a um ambiente que muda continuamente, como ocorre na indústria e no mundo dos negócios. O crescimento do Estado e do país estão, aliás, no tema do encontro de hoje, Daniel. Razão pela qual lembro do enorme potencial que tem o Estado do Rio Grande do Sul para voltar a crescer, a começar pela sua gente. Somos um povo aguerrido, inteligente, com disposição para o trabalho e com vontade de empreender. Não é à toa que exportamos talentos para o Brasil e o mundo todo. Nosso Estado é um gigante adormecido. Só precisamos, enquanto sociedade, saber usar essas qualidades para resolver definitivamente aqueles problemas que nos impedem de retomar toda a pujança da qual nos orgulhamos no passado. O governo gaúcho, infelizmente, há mais de 40 anos, gasta mais do que arrecada. O dia que superarmos esta crise, seremos novamente um Estado pujante e desenvolvido. Não tenho dúvidas. O povo gaúcho está preparado para a retomada do crescimento. Vale lembrar que desde os primórdios da imigração, nossas conquistas são por mérito próprio. Nada nos foi dado de graça. Inclusive as terras dos nossos antepassados foram cobradas. Mas sempre foi a força do trabalho que nos impulsionou para a frente. Agora não será diferente. Nesse momento, obrigado a todos, principalmente a quem nos prestigia nesse momento, que são nossos diretores, convidados e os ouvintes. E passo a palavra de imediato, então, ao nosso convidado hoje, empresário, diretor dessa casa, Daniel Randon. Obrigado, presidente Gasparim, pelo convite. Antes de iniciar a palestra, em nome das empresas Randon, gostaria de ser solidário com a família do nosso amigo e colaborador Anderson William, que nós perdemos ele na sexta-feira. Então, sem dúvida, nós estamos fazendo todo o apoio e foco nesse momento e dar prioridade aos colegas e à família nesse momento. Segurança nas empresas Randon sempre tem sido uma prioridade de investimento em treinamentos, em processos, mas infelizmente tivemos essa fatalidade. Então somos solidários nesse momento com todos os colegas, amigos e principalmente seus familiares do Anderson William, e sentimos e agradeço todo o apoio que nós temos recebido de várias pessoas, que é um momento muito difícil para todos nós. Então, gostaria, Gasparim, de agradecer mais uma vez essa oportunidade de poder falar na SIC, dessa vez online, né? Infelizmente, ainda não saiu presencial, mas quem sabe logo, logo poderemos estar junto. Então,
Para mim é uma honra poder falar em nome do Transforme RS aqui, também como CEO das empresas Randon, falar um pouquinho o que eu acredito que nós, como brasileiros, devemos continuar trabalhando, superando esses momentos difíceis que nós estamos passando através de uma pandemia, né, de uma economia muito instável. 2020, eu iniciei um ano achando que ia ser um ano tranquilo, e no final eu tenho falado várias vezes que foi 3 em 1, né? Um ano que acreditávamos no momento de crescimento e depois aí veio a pandemia. E aí quando chegamos em 2021, bom, agora nós vamos andar, né? E infelizmente veio mais uma onda do Covid, e todos nós aqui sofremos com essas questões, né? Primeiro de perder muitos amigos e conhecidos com essa pandemia. Depois, sem dúvida, uma dificuldade da economia e muitos estabelecimentos fechados, na qual nós sabemos a dificuldade de todos, muitos aí têm a necessidade do seu dia a dia, precisam trabalhar, mas a gente está, né, buscando esse equilíbrio, sem dúvida, da economia e saúde, e tem sido um desafio para todos nós, infelizmente, esse momento difícil. Por outro lado, também, já gostaria de, passando aqui os slides, nós estamos vendo todos esses desafios, né? Porém, quando nós olhamos a questão da vacina, estamos bem otimistas, né? No sinal dos países que tiveram uma vacinação em massa, o próprio Estados Unidos, Israel já tem mostrado sinais de uma economia retomando e com muita força. E a própria China, que muitas vezes as pessoas falam das dificuldades de informações, mas nós temos a experiência de ter uma unidade na China e nós ficamos impressionados com as ações que a China tem feito e tem essa capacidade de rapidamente, além de monitorar todos os seus habitantes, né, tomar as ações principalmente de retenção, de muitos testes, né, que eu acho que isso tem sido importante na China, agir rápido no sentido de monitorar aonde tem mais, para evitar uma contaminação, uma progressão da contaminação. Então, exemplo, nós temos uma unidade pequena na China, mas nós estamos acompanhando aí desde fevereiro do ano passado e a China tem sabido lidar com isso, né? E, sem dúvida, um desafio aí para o mundo todo, outros países ainda que estão muito aquém na sua vacinação, mas no momento que nós estamos chegando aí 1 milhão de doses por dia, já nos dá aí uma visão mais clara que temos uma oportunidade de logo estarmos retomando com mais velocidade praticamente todas as atividades, quem sabe sairmos dessas bandeiras pretas ou vermelhas e podermos abrir as atividades de uma forma constante. Mas, sem dúvida, tem sido um desafio enorme e 2021 mostra ainda um desafio para todos nós aí sobreviver e superar esta pandemia. Quando nós olhamos questões do caminho, sem dúvida é um caminho longo e o grande desafio, nós falamos e volta com a informação do custo Brasil, né? Então, o Brasil agora com uma retomada da vacinação tem essa oportunidade. Sem dúvida, nós estamos aí falando de um desafio da questão fiscal e isso nos preocupa muito, porque se não tivermos as ações olhando um equilíbrio fiscal maior, volta o risco de inflação, volta o risco desse aumento de juros mais forte ainda. E quando nós colocamos aqui algumas etapas que nós temos, a própria reforma tributária, que deve estar saindo no governo, torcemos para que ainda esse ano, né, porque ano que vem já é ano de eleições, então, quem sabe, tudo indica que nós temos chance ainda de aprovar essa reforma tributária, e aí é um papel, sem dúvida, né, presidente Gasparim, das entidades, não só aqui de Caxias da Serra, mas estaduais e federais, de trabalharem junto aos deputados, ao Senado, para que façamos todo o esforço de uma reforma tributária. O grande ponto da reforma tributária que pode contribuir para nós, por exemplo, da PEC 45, sem dúvida é a simplificação, né? Se nós tirarmos, quem sabe, aí, os 5 impostos que nós mais temos, federais, e ter um imposto único, isso facilita, reduz burocracia para os empresários, mais ainda no sentido de um dos maiores custos que nós temos hoje numa empresa são as questões fiscais.
desde ter uma estrutura a mais para cuidar disso, como também, muitas vezes, a interpretação da fiscal e tributária e regulamentar do nosso Brasil é muito complicado. Infelizmente, a reforma administrativa, na minha opinião, teria que ser a primeira, mas até o momento os sinais não são que ela estaria vindo nesse momento. Mas se a reforma administrativa for viável, quem sabe nós possamos conseguir. Privatizações e concessões, nas últimas semanas mostrou, mesmo com toda essa crise política também que nós estamos passando, vários aeroportos foram privatizados com um excelente ágio. Quando nós olhamos na parte de infraestrutura, que sem dúvida para nós aqui na Serra existe uma demanda aí, é um trabalho muito forte da SIC, da MOB, de todas as entidades para melhorar nossas estradas, né, presidente? E sem dúvida mostra claro. O governo federal, o Ministério tem falado nesse ano 2021 provavelmente mais de 130 bilhões de reais nesse ano em concessões e privatizações. Se nós olharmos aqui nosso setor ferroviário, o setor automotivo, tem investimentos importantes e só no ferroviário, para os próximos 5 anos, tem uma previsão de investimento de 30 bilhões. Isso até acelera uma mudança da matriz que nós temos hoje de ferroviária automotiva. Ferroviária hoje é 20% do todo do transporte, podendo chegar a 30%. Isso, sem dúvida, facilita o que mais nós precisamos. Nós somos muito competitivos do portão para dentro, mas nós precisamos cada vez mais de estar do portão para fora, tanto na parte de infraestrutura, como na parte de tributária e burocracias, né? E, sem dúvida, o que nós precisamos, olhando a nível federal, é uma estabilidade política e econômica, que é a única maneira do Brasil possa continuar crescendo com investimentos em privatizações e concessões. E, sem dúvida, quando nós olhamos o custo do RS, não tem muitas diferenças, né, no sentido do que nós devemos fazer. O desafio de vencer a pandemia, estamos aí com o ritmo de vacinação no Rio Grande do Sul crescendo cada semana, isso tem mostrado uma importância grande, mas lógico, nós devemos continuar reforçando a importância das pessoas continuarem se cuidando, não é só a questão da vacina, mas também tomar todos os cuidados necessários para evitar a disseminação. Infelizmente, a reforma tributária do Rio Grande do Sul, nós conseguimos aí 1 ano a mais para voltar a conversar esse assunto e mais cedo ou mais tarde o governo vai trazer na pauta durante esse ano uma nova reforma tributária. Para nós, como empresários, eu tenho colocado, às vezes as pessoas se preocupam, vamos aumentar os impostos ou diminuir. O que mais precisa por empresário e para nós empreendermos é principalmente uma previsibilidade, né? Sem dúvida, nós estamos aí em último lugar na questão de solidez fiscal e, infelizmente, a gente não vê muita solução, né? Tanto que o governo teve que manter algumas alíquotas, né, no último ano, por mais de 2021, mas o mais importante é que o governo mostrasse sinais como é que nós queremos a reforma tributária olhando para frente, desde melhoria de desburocratização e uma queda contínua das alíquotas no longo prazo, para que as empresas possam cada vez mais investir, investidores possam vir mais para o Estado e que o Estado possa, sem dúvida, recuperar sua capacidade de investimento em infraestrutura e nos serviços principais, né? E também aqui a questão dos programas de privatizações e concessões, é importante que o governo também continue trabalhando fortemente nisso aí, para que a gente possa voltar a ser um Estado aí, hoje nós estamos em 8º lugar no índice da CLP como competitividade, mas sem dúvida nós temos um desafio de voltar entre ser os primeiros. Afinal, empreendedorismo nós temos, nossos gaúchos são muito empreendedores, e quando a gente olha como oportunidades, né, eu gosto de colocar aqui muito essa questão do otimista, né? Então, eu normalmente sou mais o otimista, que eu gosto de ver o copo cheio, meio cheio, né? Então, aqui, como se diz, tem o pessimista, que é o meio vazio, e, sem dúvida, o realista e o cético, né? Nós aqui, como os gaúchos, nós somos muito questionadores, isso é importante,
mas também é um povo que eu falo que é muito empreendedor e tem se destacado cada vez mais. E na crise, né, o que nós temos olhado é que se a gente consegue olhar as oportunidades, reinventar o nosso dia a dia, a gente consegue, sem dúvida, usar esse momento de crise para sairmos mais fortes desse momento de pandemia, de uma crise econômica. Sem dúvida, alguns setores estão sofrendo coisas nunca vistas antes e muitos estão se reinventando de uma forma também nunca pensada, né? E isso tem sido um trabalho muito forte de todos os empreendedores, mas sem dúvida a gente sabe aí algumas dificuldades em alguns setores mais ainda, principalmente a gente olha o turismo, né? O próprio comércio também que teve que se reinventar com todos os desafios. Mas sem dúvida é um desafio importante para nós, que nós continuamos olhando as oportunidades que a crise nos traz. Quando nós olhamos para o mercado a nível global, uma percepção bem clara, olhando para o PIB do ano que vem, os Estados Unidos mostram um avanço de 6,4% de PIB no ano 2021 e a China em 8,4%. Já o Brasil, sem dúvida, de um PIB negativo, como nós tivemos de 4,1% ano passado, nós estamos falando aí de 3,7% em 2021. Mas o mais importante, o que nós temos olhado é a demanda em Estados Unidos e China, tanto que essa valorização das commodities, que também nós estamos sofrendo, né? Quando nós vemos aí um aço aumentando mais de 100% em um ano, que para nós aqui na Serra Gaúcha tem sido um grande desafio, e isso impacta na inflação, impacta também no consumo final. Mas, por outro lado, nós percebemos aí a enorme demanda que nós temos da China e dos Estados Unidos olhando para frente. E o que mais nós estamos olhando também, os próprios estímulos fiscais que o governo norte-americano tem colocado fortemente, além do comentário dele dos juros, né, de manter os juros a patamares baixos nos próximos 2 anos, sem expectativa de aumento. Isso também reforça a oportunidade de um crescimento forte dos Estados Unidos e uma demanda ainda mais para o Brasil na questão, principalmente quando nós olhamos de commodities, né? Então, quando nós olhamos o Brasil, nós estamos falando dessa safra desse ano, uma safra recorde de mais de 4% de crescimento, estamos falando aí de 268 milhões de toneladas, e o próprio Rio Grande do Sul, que nós tivemos ano passado uma estiagem, nós estamos falando esse ano, nós vamos romper a barreira das 20 milhões de toneladas, né? É um crescimento mais de 70% comparando o ano passado, que o ano passado é fora da curva pela questão da estiagem. Mas, sem dúvida, mostra ainda que o Brasil, né, e o próprio estado do Rio Grande do Sul tem uma boa perspectiva, né, no sentido das commodities, não somente do agro, como minério, e outras oportunidades que colocam o Brasil de novo naquele sentido de ter mais competitividade no mundo e com o real também, nesse momento, desvalorizado, o que coloca essa competitividade. Então, olhando no setor, existe uma demanda para 2021 até 2022 muito forte, principalmente pelos Estados Unidos e pela própria Ásia, que reflete, sem dúvida, na nossa economia, em especial gaúcha também. Agora, então, quando a gente fala, um dos pontos que nós temos colocado muito em vários, junto ao governo do estado, junto às empresas, às entidades, é a importância de nós continuarmos trabalhando mais ainda em inovação e tecnologia. Com a pandemia, a parte do ESG, né, que a empresa não depende só da questão do retorno aos seus acionistas, da parte tributária, de pagar os seus impostos em dia, mas também de cada vez mais estar ligada no dia a dia na parte social e meio ambiente. E até reforço aqui, né, o trabalho de várias entidades, como a SIC, a própria CIMEX e todas as entidades aí de Caxias que se mobilizaram nesse momento de pandemia, não somente em poder dar todo o apoio para passar a pandemia no lado de saúde, mas também na questão básica de alimentos para os mais necessitados. Então, essas mobilizações têm sido muito importantes e mostra isso dos nossos empreendedores gaúchos, né? Essa mobilidade grande, né? A indústria 4.0, sem dúvida, reforça esse papel importante de buscar cada vez mais a parte do nosso de tecnologias
avançadas para buscar, sem dúvida, mais competitividade com o mundo, né? E aqui dois pontos importantes que a pandemia acelerou, que foi a parte do e-commerce, né? As pessoas já compravam pela internet, mas mostra uma mudança de hábito muito forte das pessoas que o Covid ou a própria pandemia acelerou. Então, a gente vê no comércio um grande desafio de se adaptar rapidamente, né? Tanto a parte de serviços, de alimentos, que pudessem entregar os seus produtos de outra forma que não somente presencial. E o teletrabalho veio para ficar de vez. Sem dúvida, as empresas vão cada vez mais ter o trabalho à distância como uma ferramenta. Eu não digo que após a pandemia, por exemplo, aqui na nossa empresa, nós vamos estar 100% online. Eu acredito que ainda é muito importante a interação, mas sem dúvida é uma ferramenta a mais do distanciamento social, infelizmente, dessa parte, mas que, por outro lado, nós conseguimos também na empresa sermos mais produtivos, menos viagens e até oportunidades, sem dúvida, de repensar vários conceitos que nós tínhamos antes. O sentimento meu do teletrabalho é que hoje nós conseguimos fazer várias reuniões e até reunir pessoas mais rapidamente, com mais objetividade, mas a volta ao trabalho numa questão de um mix, né, de vez em quando em casa, outras vezes trabalho presencial, principalmente para as atividades indiretas, né, já que as de produção ainda existe uma necessidade de estar presencial, mas existe essa importância de buscar esse equilíbrio, até porque a presença junto com seus clientes na ponta ainda existe uma demanda de estar presente. Mas, sem dúvida, antigamente nem se pensava em falar a primeira abordagem com o cliente se não fosse presencial, nunca de distância, né? E mobilidade, eu vou querer abordar esse tema aqui durante a nossa palestra aqui. Quando olho o nosso Rio Grande do Sul, em segundo lugar, inovação, no pilar né, da CLP, sem dúvida mostra o potencial e exemplos do ecossistema que tem crescido muito forte aqui, como o próprio Caldeira, em Porto Alegre, Hélice e Nova RS, e outros movimentos de inovação que trazem, sem dúvida, essa oportunidade do Estado. E como eu falei, já várias vezes tenho falado no sentido de o Estado se mostra de um povo empreendedor, tem se mostrado cada vez mais inovando, né? E na inovação, quando olha no potencial da Serra Gaúcha, né, nós colocamos aqui alguns movimentos, sem dúvida, tem vários movimentos que vocês trabalham ali quando fala em específicos assuntos, mas quando se vai pelo Inova RS, tem se colocado o potencial da Serra Gaúcha e já tem um grupo de trabalho desde o ano passado fortemente em 3 itens principais, que é a manufatura 4.0, o manufatura avançado, a parte do turismo, que tem uma oportunidade enorme de crescimento e é um valor agregado importante para a nossa região da Serra. E aqui eu coloquei mobilidade, mas no Transforma RS se fala na questão de cidades inteligentes, né? Então, toda essa parte de mobilidade, cidades inteligentes, sem dúvida, vários trabalhos desde da prefeitura se busca isso, até o próprio MOB Caxias, as nossas entidades aí da SIC, CIMEX e todas as outras entidades que trabalham direto ou indiretamente. Aqui é o exemplo de alguns movimentos que são importantes, que acreditam, né, nessa busca desses 3 itens. Então, isso é bom, com o Inova RS, que é do governo do Estado, quando apoia e acredita no potencial da nossa região, mas não por causa do governo do Estado somente, mas principalmente pelo potencial das empresas, das organizações, das entidades aqui na Serra Gaúcha. Para reforçar esse potencial de inovação da nossa Serra Gaúcha, na semana passada, no prêmio Marcas de Quem Decide, do Jornal do Comércio, nós colocamos aqui em inovação das marcas mais lembradas, tem 3 empresas gaúchas, né, Randon, Marco Polo e Tramontina, e quando vai na linha de preferidas, de novo, as 3 empresas se encontram como marcas preferidas na inovação pelo Jornal do Comércio. Então, a região da Serra é reconhecida pela inovação, a história mostra esse reconhecimento de décadas de transformação. Então, isso é só para reforçar o que todos aqui da região da Serra sabem e reconhecem,
Mas, de novo, né, presidente Gasparim, às vezes a gente tem dificuldade de valorizar os bem-feitos da Serra, né? Nós somos muito críticos em muitas coisas. Então, está aqui esse reconhecimento do Estado do Rio Grande do Sul, onde coloca as 3 regiões da Serra como empresas inovadoras, lembradas e preferidas. E exemplos que nós temos aqui há pouco tempo, né? A própria FENEME aí com o caminhão com motor elétrico, né? O próprio Marco Polo com VLT e aqui o eixo elétrico que a Randon lançou na Fenatran de 2019, mostra os exemplos que nós temos aqui. Por isso que eu acredito muito na questão de mobilidade, no sentido que mobilidade aqui na nossa região da Serra é uma questão que nós temos empresas fortes que podem dar apoio, que pode ser benchmarking. Então, presidente Gasparim, um dos pontos que eu acredito muito da importância da região da Serra é um potencial de sermos mobilidade, de pegar uma região, sermos piloto, com apoio aí das várias entidades do poder público e principalmente também da nossa universidade aqui de Caxias, no sentido de podermos acelerar esse papel importante, que mobilidade ele é uma necessidade cada vez mais para as cidades, e com essa mudança de conceitos e hábitos pós-pandemia, sem dúvida nós podemos rever alguns conceitos de como a cidade da Caxias e a própria região da Serra pode ser líder nisso e até gerar novos negócios, novos empregos, mas olhando a questão de mobilidade, que várias cidades inteligentes fora do Brasil têm colocado isso como oportunidade. Como empresas Randon, nessa linha, a gente continua trabalhando no que nos move, né, nos nossos negócios, hoje com mais de 13 mil protagonistas, nossos colaboradores, né, estando aí com 26 fábricas distribuídas em 10 países e estando presente em mais de 120 países, né. Os nossos negócios em divisões, nós colocamos montadora, autopeça e serviço. Como vocês veem, a parte de serviço, nós temos olhado como uma oportunidade cada vez mais de estarmos com novos negócios, a própria Randon Venture é um exemplo, investindo em startups que prestem serviços para os nossos clientes na ponta, para podermos ter mais informação, mais detalhes e principalmente reforçar a nossa conexão com os nossos clientes. A Conexo é um hub de inovação aberto, onde nós temos essa oportunidade de trazer não somente para a Randon, mas oportunidades para empreendedores, até para demandas que nós achamos importantes para a sociedade como um todo. Tem sido um desafio importante nesse momento de pandemia, mas sem dúvida a empresa não pode parar de continuar crescendo e investindo em áreas que possam agregar valor, tanto para os seus clientes, para os seus colaboradores, como também para a comunidade. A empresa continua investindo fortemente na parte de sustentabilidade, né? Então aqui nós colocamos ESG, tanto na parte ambiental, social e governança, e gostaria de reforçar que nós estaremos aqui lançando dia 1º de junho para a comunidade, juntamente com o nosso relatório de sustentabilidade, que nós divulgamos todo ano, esse programa chamado Rota Verde, né? Ele é um programa que nós vamos colocar metas bem específicas que nós queremos atingir para 2025 e 2030 na parte de tratamento de efluentes, né? Na parte de resíduos e na parte também do reaproveitamento, reciclagem de materiais. Esse é um trabalho que nós acreditamos muito importante da empresa, porque a questão de sustentabilidade força a empresa a buscar inovação, materiais diversos, novas ideias, de uma maneira que a empresa fique cada vez mais competitiva e, sem dúvida, ela sabe da sua responsabilidade, o passivo perante a comunidade. Aqui também, nós hoje no Centro de Tecnologia Randon, nós temos importantes projetos na área de mobilidade, né? Então, hoje são aproximadamente 5 projetos nessa área. Conectividade, materiais inteligentes, nós temos hoje 10 projetos em materiais inteligentes, e muito disso através de parcerias com universidades, startups, outras empresas. Por isso, para nós é bem clara essa importância da inovação cada vez maior para buscar esses desafios de um crescimento sustentável e cada vez mais competitivo, né?
Também nós tivemos no último ano a fundação de uma nova unidade, que foi a Randon Technology Service, RTS, Tech Solutions, desculpa, e esse projeto começou da oportunidade da aquisições de robôs da Ford. Então nós iniciamos, depois fizemos também uma parceria, aquisição de parte da Alton, no sentido de buscar cada vez mais automação. Essa automação melhora nossa produtividade, reduz os custos, também melhora toda a parte de segurança, saúde e meio ambiente. Então, é um objetivo que nós queremos continuar crescendo, para que a gente possa não somente produzir e ser competitivo no Brasil, mas também cada vez mais exportarmos e buscarmos novas oportunidades. E na transformação digital que nós percebemos, como eu falei no início, a pandemia acelerou essa transformação digital. Então, para nós é muito claro essa importância e ela tem buscado uma visão que temos que buscar cada vez mais a colaboração, né, com parcerias como a própria Instituto Hélice, Instituto Hercílio Randon e muitas empresas e entidades que vão buscando essa forma de inovar. A cooperação com startups, né, aqui nós temos a Randon Venture, Negócios Digitais e Conex, e vamos cada vez mais no processo também de melhoria de manufatura, que é o que Caxias do Sul, metal mecânico, sempre se destacou, e nós acreditamos que devemos estar conectados. O metal mecânico, o que é importante é buscar essas oportunidades da transformação digital para continuar inovando, né? Então, não olhar a startup ou essa transformação como uma coisa difícil, mas é uma oportunidade para que a empresa busque alternativas de reduzir burocracia, melhorar suas atividades do dia a dia, né? E no final ser mais competitiva dentro do nosso estado, do nosso país. E continuamos sempre com o nosso propósito, conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. Nós sabemos do desafio de alinhar, né? Hoje 13 mil colaboradores, mas a gente tem muito engajamento de todas as lideranças e equipe e muitas parcerias importantes que têm contribuído para esse crescimento. Sem dúvida, a crise é um momento, né, que não é um momento para paralisia, apesar que o sentimento muitas vezes é esse, e toda a questão de dificuldades e barreiras, ainda a parte do Covid, já é difícil empreender sem uma pandemia. Com pandemia tem sido muito mais difícil, mas sem dúvida a transformação digital tem se buscado isso, buscado alternativa. Quanto mais rápido nós fizermos essa transição, mais estaremos competitivos, e a região da Serra sempre se mostrou isso na sua história, né? E infelizmente é uma mudança necessária muitas vezes de cultura, né? As pessoas têm que se adaptar ao novo momento, não achar que pós-pandemia as coisas voltam como eram antes, né? Algumas coisas sim, mas muitas coisas as pessoas têm que aprender a conviver, principalmente porque a gente vê que os hábitos de consumo, né? O hábito de consumo tem mudado e a gente olha esse desafio grande das pessoas entenderem isso, decifrar isso. Por outro lado, apesar de todas as informações negativas que a gente ouve, quando se olha na questão macroeconômica, o Brasil tem uma previsão de crescimento esse ano, Estados Unidos e China crescem esse ano e ano que vem, puxando muito forte o Brasil na sua economia, principalmente por causa do agro e de todas as commodities. Então, assim, as perspectivas em geral são positivas, né? Lógico que a gente não controla a questão política, né? E às vezes a questão política ela pode interferir muito mais. Mas seguindo a questão lógica e macroeconômica, o Brasil pode ter uma oportunidade boa desse ano mesmo, durante essa pandemia, de um crescimento. E eu reforço aqui com todas as lideranças, empresários, todas as pessoas que assistem, que devemos continuar nos cuidando com todos os protocolos de saúde, máscara, álcool gel, distanciamento social, que é assim que funciona até nós entendermos que a pandemia já é passada, mas isso ainda leva um tempo. Então, temos que ter paciência, mas não ter medo que nos segure ou nos congele, sim, esse medo que nos faça revisitar os conceitos e continuar trabalhando. E principalmente, Gasparim, né, presidente, como a gente fala, das entidades reforçarem com os políticos a necessidade das reformas tributárias, reformas estruturantes, de reduções de gastos e principalmente buscar as privatizações e concessões
como oportunidade de nós termos mais infraestrutura e capacidade para que o Estado e o Brasil seja competitivo a nível global. Presidente Gasparim, agradeço o tempo, a oportunidade e me coloco à disposição para as perguntas. Obrigado. Obrigado, Daniel. Excelente palestra. E o pessoal que está nos acompanhando nesse momento, acho que estão realmente felizes com suas colocações. E eu tenho diversas perguntas, mas eu acho que nesse momento é importante entender que, como entidade, nós temos falado com os políticos, com o teu apoio, mas com todos os diretores, com os presidentes de sindicatos, e realmente você colocou uma coisa importante. Tivemos o leilão de aeroportos, inclusive pequenos aqui no Rio Grande do Sul, e a procura foi muito boa. Então, eu acho que o mundo está preparado, inclusive, para essas privatizações, e o importante, né, que as privatizações, quando tem investimento, esses recursos ficam no local, né, é o caso de uma estrada nova, as pessoas são contratadas naquele local, alimentação, etc. Eu tenho uma colocação, eu acho que até o Taufer pergunta, né, Daniel, o Jefferson, qual é o segredo do Grupo Randon, mas eu colocaria também, antes de você responder, desmistificar um pouco da commodity, do agronegócio, né? O agro como um todo, se fala tanto nesse Brasil. Temos que pensar que nós não somos mais um país só extrativista. Nós, atrás de um grão de soja tem uma Randon, atrás de um grão de soja tem tecnologia, muita tecnologia envolvida. A gente tem conhecimento dessas cidades novas que se desenvolveram, principalmente nos cerrados, o próprio Mato Grosso, ou seja, atrás do agro hoje, não tem só... Bom, Jefferson, obrigado. E a Randon são 72 anos de história, né? Nós começamos mesmo em 49, ali a 55 principalmente, quando nós tínhamos o transporte de madeira muito forte aqui e o freio a ar que foi implementado pela Randon, que começou a dar força para uma empresa. São 72 anos de história, que vem dos fundadores, meu pai, o Ercílio, né, e teve uma continuidade aí com o próprio Davi como presidente. Então não é um trabalho do Daniel, de um ou de outro, mas é uma história de 70 anos e tem sido um desafio de continuar crescendo num papel com a governança, melhorando os papéis das lideranças, de todos os empresários junto à comunidade. Então a história ela é de sucesso porque nós tivemos aí fundadores com valores muito fortes, que é o desafio nosso manter esses valores, né, para que a empresa continue crescendo com sustentabilidade. Presidente Gasparim, sem dúvida, a Randon cresceu muito na sua história por causa do agronegócio, né, principalmente nas últimas décadas, né, e o agronegócio nosso ele é muito avançado em tecnologia, né, às vezes o pessoal acha que, né, quando a gente olha tudo, a gente acha que o agronegócio ele é antiquado. Não, pelo contrário, a competitividade que nós temos dentro das fazendas, as tecnologias que nós temos, às vezes a gente fica até com assim, ciúmes comparando a nossa indústria. Então é um exemplo o agronegócio no mundo e o Brasil tem feito isso muito forte, com investimentos em tecnologias desde da base dos insumos até as colheitadeiras. Então a gente fala que o problema da porta para fora, que é a infraestrutura e também a tributação, a parte competitiva que nós precisamos, mas sem dúvida o agronegócio no Brasil tem uma cadeia enorme que beneficia e a gente percebe que o crescimento do Brasil para esse ano e não uma queda pior no ano passado foi muito graças ao nosso agronegócio e que afeta toda a cadeia no sentido positivo. Então o agronegócio tem esse papel, né, Gasparim, e tem valor agregado, né, e o nosso desafio que nós colocamos é que o agronegócio continue assim, mas que use também a cadeia da indústria e a transformação, que a indústria está ao contrário. No Brasil ela tem reduzido muito mais do que o mundo, né, estatisticamente. Então nós olhamos que no agronegócio nós poderíamos ter, sem dúvida, não só a parte que nós exportamos forte, né, dos grãos, do minério, mas que nós pudéssemos ter também mais valor agregado nos produtos aqui no Brasil, e isso se dá primeiro com algumas reformas, desde tributária até algumas necessidades de infraestrutura básica para que o Brasil possa ser mais competitivo e principalmente investir muito em inovação, né? Nós precisamos de um investimento cada vez maior em inovação para que a gente possa também ser
competitivo mais ainda, cada vez mais também no agroindústria, né? Mas, sem dúvida, presidente Gasparim, o agronegócio, ele sustenta o Brasil e mostra um crescimento forte. Nós vemos aí um desafio e eu acredito que o Brasil vai continuar crescendo no agronegócio sem a necessidade de expandir terras, até porque está se fazendo com novas tecnologias, ou o próprio gado confinado. Então, sem dúvida, o agronegócio está se mostrando um grande celeiro do mundo, é o Brasil, e por isso nós temos orgulho e devemos continuar investindo no agronegócio, investindo na indústria e no nosso serviço, para que a gente continue crescendo com competitividade. Daniel, suas considerações finais. Bom, mais uma vez, presidente Gasparim, muito obrigado a todos que participaram dessa palestra, e eu tenho muito orgulho aqui da nossa Serra Gaúcha, do nosso estado, porque sem dúvida é um local de empreendedorismo, de inovação. Eu sinto pelo sofrimento que nós todos estamos passando nesse momento de pandemia, um momento muito difícil, né, principalmente para alguns setores mais ainda, mas vamos superar esse momento e vamos fazer o que for necessário, desde contribuir, né, presidente Gasparim, com as pessoas que mais precisam na parte social, estarmos mais perto desse momento ajudando, e como empreendedorismo, eu acho que a Serra sempre teve esse papel muito importante, forte, de se reinventar. Então vamos utilizar esse momento de crise para nos apoiarmos em alicerce forte na parte de construção de uma nova Serra Gaúcha, mais competitiva, com mais dinâmica, né? Eu falei ali do turismo, da mobilidade, que é importante, cidades inteligentes, a própria questão da transformação da indústria, do comércio, serviços também tem cada vez mais se transformado. Então vamos aproveitar esse nosso orgulho da Serra, o orgulho gaúcho, e vamos trabalhar para nos adaptar a esse novo momento, tomando todos os cuidados necessários, né, da pandemia, mas sem dúvida agradeço a oportunidade e a gente tem muito orgulho de poder aqui falar na nossa reunião almoço da SIC, e espero logo estar nos presenciais aí, Gasparim, para poder almoçarmos junto e ouvir outros palestrantes que tanto enobrece aqui a nossa Caxias do Sul, nossa região da Serra. Mais uma vez, obrigado e sempre me coloco à disposição. Obrigado, Daniel Randão, então, por essa palestra. Agradeço em nome da SIC e até a próxima segunda-feira. Muito obrigado e boa semana a todos.